Eu criei ranço do pai do meu filho durante a gestação. Provavelmente essa é a realidade de muitas mães. Tem gente que diz assim, ah, isso é frescura, ah, nada a ver, sei lá, tem pessoas que dizem que não tem nada a ver e eu confirmo que sim, tem tudo a ver. Gente, eu não podia olhar pra foto do pai do meu filho. Sabe a fotinha que aparece no WhatsApp? Eu não podia olhar pra foto do WhatsApp. Que eu olhava assim, a vontade que eu tinha era de esmurrar. Eu tinha ranço do pai do meu filho. Mas antes de eu falar pra vocês a respeito desse ranço que a gente chama, que o pessoal fala muito ranço, né? Antes de eu falar pra vocês como foi por aqui, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso canal a crescer e deixa o seu like e comenta como que foi o teu ranço, se foi pelo pai do teu filho, pelo teu esposo, ou por algum parente próximo, ou de repente até uma vizinha que tu não gosta, tu não suportava ouvir a voz daquela vizinha e de repente teu filho veio parecido com aquela vizinha. Então, bota aqui nos comentários pra gente dar uma risada juntos. É ranço, né? Como as pessoas chamam. Só que aí tem um porém, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ó, cuidado com quem tu cria implicância, né? Porque sim, eu criei implicância com o pai do meu filho. Tanto que eu vi ele quando eu tava com 4 meses de gestação. Era 4 meses de gestação. A gente sentou, a gente conversou, tudo. E aí eu peguei e disse assim pra ele, disse assim, cara, eu não quero mais te ver. Não vai rolar a gente se ver mais, porque não tem condições. Sabe, eu já não podia olhar, eu não podia olhar pra foto dele, eu não podia, às vezes as poucas vezes que ele me mandava áudio, eu me dava da voz dele. Então eu penso assim, a melhor coisa que eu fiz foi não ter tido mais encontros com ele, foi não ter tido, não ouvido mais a voz dele, as poucas vezes que eu ouvia a voz dele, as poucas vezes que a gente conversava via WhatsApp mesmo, as poucas vezes que a gente conversava, eu me dava aquela coisa assim, não quero, sabe? E eu lembro que logo quando eu engravidei, eu dizia pra Deus assim, eu quero que meu filho venha saudável, era o primeiro pensamento que eu tinha. E eu pensava assim, Senhor, que ele venha, porque eu acho a boca do pai do meu filho, eu acho tudo, assim, eu gosto de boca grande, assim. Então eu dizia pra Deus, assim, que meu filho venha com aquele bocão. Vou postar uma fotinho pra vocês verem. Meu filho é o xerox do pai dele, né? A diferença é que o pai dele tem um pouquinho mais de cor e ele é desbotado. Meu filho é desbotado, é da mesma cor que eu, assim. Então, aí eu dizia pra Deus, eu disse, que venha com a boca do pai dele, o nariz do pai dele, a cor dos olhos do pai dele, porque eu não gosto, eu tenho olho verde, eu não gosto de ter o olho claro, até quando tem o sol, assim, é muito desconfortável, aí quando tu sai do sol, da claridade do sol, parece assim que tu fica até meio cegueta, assim, eu não gosto. E eu já li algumas coisas a respeito de que o olho castanho, o castanho escuro, o olho preto, ele já não tem tanta sensibilidade quanto o olho claro. Então, em função disso, eu pedi para Deus que o meu filho tivesse o olho da mesma cor do pai dele. Então veio com o olho da mesma cor, a boca que eu pedi, o nariz que eu pedi. Porém, durante a gravidez, mesmo eu querendo que meu filho tivesse algumas características do pai dele, eu tinha ranço da pessoa, eu não podia ouvir, sabe? É bom no sentido assim, ó, porque tipo assim, a gente não era casado, a gente não tinha um relacionamento, porque eu acho que se a gente tivesse um relacionamento, se a gente estivesse namorando, por exemplo, eu tinha terminado, porque eu não podia ouvir, eu não podia olhar pra foto dele do WhatsApp, sabe? Hoje em dia, quando eu olho, eu fico pensando assim, cara, coitado. Eu acho que muitas mães passam por isso. Talvez algumas aumentam, né? Aumentam essa rejeição pelos pais dos filhos, ou outras ficam pensando assim, gente, eu tava maluca, eu sou apaixonada pelo pai do meu filho e eu tive ranço do pai do meu filho, por exemplo. Eu já vi muitas mulheres falando isso, que sempre foram muito apaixonadas pelo pai do filho, só que durante a gravidez elas simplesmente não queriam mais olhar para a cara do pai do filho delas. E depois que passou a gestação, elas
simplesmente voltou ao normal, todo aquele amor, todo aquele carinho. No meu caso, eu tive implicância mesmo depois que o meu filho nasceu, eu tive muita implicância, sabe? As poucas vezes que eu via ele, eu olhava assim, quando ele chegava eu já queria que ele fosse embora, porque eu não queria que ele pegasse apego com meu filho. Eu ficava pensando assim, daqui a pouquinho esse cara vai querer levar meu filho daqui. E agora a gente tá num processo de fazer uma adaptação para ele pegar e levar, né, os dias de visita, aquela coisa toda, de passar um final de semana com ele. Eu já tô sofrendo por antecedência e eles assim, Gabi, como é que eu vou fazer? Porque o guri é muito agitado. Eu disse assim, cara, não leva, simples assim, não leva. Eu por mim, não precisa levar. Eu sei que isso vai ser bom pro meu filho, eu sei que vai ser bom para ele, para os dois, eu sei que vai ser maravilhoso para eles, eu vou conseguir dar uma descansada, mas pra mim, eu quero meu filho perto de mim. E eu tive ranço do pai do meu filho durante a gestação e após a gestação. Depois que eu tive o meu filho, eu fiquei, eu acho que mais de um ano. Que eu não podia, as poucas vezes que ele vinha aqui, eu olhava pra ele, eu ficava pensando assim, tipo, que hora que vai embora? Porque eu não queria, sabe, eu não queria olhar pra ele, eu não queria, sabe, eu não queria ter contato com ele, eu não queria que ele tivesse contato com meu filho, eu queria meu filho só pra mim. Aí eu entrei numa fase egoísta. E, Gabi, isso aqui é só para relatar para vocês que eu acredito que muitas mulheres passam por isso e eu quero dizer que é normal, isso é algo muito da maternidade em si. A gente tem muitos altos e baixos, a gente tem um turbilhão de hormônios, uma hora a gente quer o filho só pra gente, daqui a pouquinho a gente quer largar tudo e largar o filho com alguém e sair por aí mundo afora. E não, aí a gente diz assim, eu vou sumir do mapa, e aí só que a gente quer sumir com o filho. Então o filho é o que cansa a gente, mas ao mesmo tempo a gente, sabe, a gente tem esses momentos assim enlouquecido. E sim, é normal a gente criar ranço do pai do filho, do esposo. Eu não sei qual é a tua relação com o pai do teu filho. Aqui, no meu caso, é o pai do meu filho lá, eu aqui. A gente nunca teve, de fato, um relacionamento de verdade. Então eu tive muito ranço e eu acredito que se a gente estivesse namorando, ou se nós fôssemos casados, ou se depois da gestação, quando a gente descobriu a gestação, se a gente tivesse casado, por exemplo, como alguns casais fazem, eu acho que tinha ido por água abaixo, porque eu não podia olhar pra cara dele. Eu tive muito ranço da pessoa dele, eu não podia olhar, sabe? E eu não sei, assim, hoje eu fico pensando assim, hoje eu tô mais calma, hoje eu já consigo mais relevar as coisas. Mas já teve vários momentos que ele veio visitar o filho e eu fiquei pensando assim, digo, tá, mas e aí? Que hora que tu vai? Ou quando começa muito de arreganho com o filho e aí às vezes o filho se assanha demais pra ele, eu digo, já começou, tipo, tá, vai embora. Vai embora porque o filho é meu, eu quero filho só pra mim, e, sabe, eu sou muito possessiva com meu filho, eu admito que eu sou muito possessiva com meu filho. Se dependesse de mim, eu não dividia ele com ninguém e eu tenho que trabalhar isso. Mas sim, a gente cria ranço do pai e do filho. Seja que a gente tá junto, que a gente é namorado, é casado ou não, a gente cria ranço do pai da criança, sim. E uma coisa que o meu filho faz, ultimamente ele anda fazendo bastante. Às vezes ele fala alguma coisa ou ele faz alguma coisa, eu brigo com ele, né? Porque eu sou a mãe, eu sou a autoridade dentro de casa, então eu brigo com ele, tu não tem que mexer aí, tu não tem que fazer tal coisa, isso é feio, enfim, aí eu vou, chamo a atenção dele. Brigo, maneira de dizer, né? E aí eu falo pra ele assim, não faz tal coisa. Aí ele olha bem pra mim e faz assim, pai. Aí eu olho... Gente, aí eu pergunto assim, o que é um pai pra ti? Aí ele para, porque eu disse assim, que palhaço. E aí ele olha pra mim e fica, pai, porque mãe mesmo ele não fala, ele me chama de dadá. Mãe ele não fala, ele já falou mãe 2 vezes, mas ele me chama de dadá. Aí eu digo pra ele, mãe, e aí ele, não, dadá. E aí eu acho que, tipo assim, a criança, ela percebe que tal palavra te incomoda, né? E ele olha pra mim, quando eu começo a repreender ele, de dizer pra ele, não faça tal coisa, vai te machucar, e não, o fogão não é lugar. Aí ele começa, pai. Aí eu só olho pra ele assim, o que é um pai pra ti? Daí ele para, porque daí ele não sabe explicar. E aí agora eu já peguei, né? Agora eu já peguei a manha dele. Porque daí ele, o que ele faz? Ele via que chamar o pai me incomodava. Porque tipo assim, teu pai não tá aí, tipo, teu pai tá longe, teu pai nem vai ouvir que tu tá chamando ele. Ou quem diz assim, tipo, me socorre, pai, né? E aí eu peguei e olhei pra cara dele assim e digo, o que é o pai pra ti? Agora eu pergunto isso, o que é o pai pra ti?
Aí ele pega e para. Daí ele para de chamar o pai. Aí eu disse, tu é um baita de um sem vergonha, né? Então, assim, eu criei tanto ranço dele lá, que hoje o guri fala pai, e às vezes, pra pedir socorro, é o pai pra cá, é o pai pra lá. Mãe que é bom, ele não fala. É pai pra cá, é pai pra lá. E assim ele vai. Então, só pra te justificar que, sim, as crianças puxam os pais, eles puxam aquelas pessoas. Tem gente que cria ranço da cunhada, do sobrinho, do não sei quem, aí às vezes tem um outro parente, né, e aí tu cria ranço daquele parente e a criança meio que nasce meio parecido fisicamente, assim, com aquela pessoa, depois vai mudando um pouquinho. Mas o meu filho desde o início, e no início ali, se eu pegar as fotos, comparar, ele é muito a cara do pai dele. Tem várias fotos que eu olho enquanto eu era criança e comparo com o meu filho, tem muitas coisas parecidas, só que se eu pesar, é muito mais a família do pai dele. A tia dele ainda disse esses dias assim pra mim, o Josué é mais parecido comigo do que meu próprio filho. Porque ele, sim, ele tem bastante características, né, da tia dele, é bem parecido com a tia dele também. Então eu fico olhando assim, de, é brabo, né? Porque a gente vai, passa 9 meses com a criança e pra ser uma máquina de xerox da família do pai da criança.